Sabe quando faz frio em alguns dias do verão e várias pessoas vão para a internet perguntar cadê o aquecimento global? Ou o inverso, quando faz calor nos dias de inverno e várias pessoas já acham que o mundo vai acabar por conta das mudanças climáticas? Se você já viu isso por aí, saiba que isso é uma confusão que muita gente faz entre tempo atmosférico e clima. E é sobre isso que é o vídeo de hoje. Então, se você quiser saber a diferença entre um e o outro, assiste o vídeo até o final. Antes de começar, meu nome é Diego e seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais esse vídeo do canal Vente Facto. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho. E além disso, se gostar do vídeo, deixa um like, um comentário, compartilha, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a chegar num número maior de pessoas. Então, vamos falar da diferença entre tempo atmosférico e clima. O tempo atmosférico são parâmetros como chuva, vento, umidade do ar, temperatura, num determinado momento. Ou seja, ele é momentâneo. São esses parâmetros num período curto de tempo. Ele não é uma tendência. Então, quando eu digo que um dia está chuvoso, eu estou me referindo ao tempo atmosférico, porque não significa que ao longo de um ano todos os dias vão ser chuvosos. Sendo assim, como o tempo atmosférico se refere a curtos períodos de tempo, ele muda toda hora. Então, ao longo de um mesmo dia, eu posso ter uma manhã chuvosa e uma tarde ensolarada. E isso tudo vai ser o tempo atmosférico ao longo daquele dia. Por isso que a gente fala previsão do tempo. O clima já é uma tendência ao longo de muitos anos, ou seja, a gente vai medir parâmetros como temperatura, umidade e outras variáveis ao longo de muito tempo e ver tendências. Essas tendências vão definir os climas. Sendo assim, eu posso dizer que o clima de um local é quente e seco. E o que isso significa? Significa que é um local muito quente, ou seja, a média de temperaturas é sempre muito mais alta do que outros locais, e além disso que não chove muito, é um local seco. Mas isso não exclui a possibilidade de ter alguns dias mais frios e mais úmidos ao longo de um ano nesse local de clima quente e seco. Só significa que a maior parte dos dias de um ano vai ser quente e seco. E o clima também é definido por muitos outros padrões. Por exemplo, eu posso ter estações secas e estações úmidas, e isso vai definir um tipo de clima. Eu posso ter estações frias e estações quentes, e isso também vai definir um outro tipo de clima. Por isso que as tendências climáticas têm que ser observadas e medidas ao longo de muito tempo para a gente conseguir traçar os tipos de clima. E aqui entrar num ponto que muita gente se confunde, que é que quando falamos de aquecimento global ou de mudanças climáticas, e vale destacar que o termo correto cientificamente é mudanças climáticas, não aquecimento global, mas isso é papo para outro vídeo, nós estamos falando de clima e não de tempo. Ou seja, tem que ser mudanças climáticas, mudanças nas tendências. Então, se tem uma tempestade, uma nevasca, um furacão, a gente não pode associar diretamente com as mudanças climáticas. A gente tem que analisar se isso é uma tendência. Ou seja, se algum local está tendo aumento de furacões, ou aumento de tempestades, ou aumento de nevascas. Então, ao longo do tempo, que a gente vai conseguir identificar se esses padrões estão sendo alterados ou se esses eventos são eventos isolados e raros. Porque na história do planeta Terra, muitos eventos extremos ocorreram e ocorrem. Então, por exemplo, pode ter uma tempestade que ocorre mais ou menos de 10 mil em 10 mil anos, que a gente não tenha registro. Então, quando ela ocorrer, a gente pode estar associando com uma mudança climática a longo prazo, quando na verdade só é um evento extremo, raro, que demora para acontecer. Mas cuidado, eu não estou falando aqui que mudanças climáticas não existem, pelo contrário, eu só estou dizendo que quando a gente analisa alguns dados e vê algumas notícias, a gente tem que ser cauteloso na hora de interpretar aquele evento. E é claro que os cientistas que estudam mudanças climáticas levam tudo isso em consideração e acompanham essas tendências de tempestades, de nevascas, de furacões e associam isso com o registro histórico para saber se está havendo uma diminuição, um aumento, se está mudando esse padrão. Então a gente só vai poder falar de efeitos de mudanças climáticas quando a gente estiver vendo padrões ao longo do tempo, porque estamos nos referindo a clima. Mas é claro que mudanças climáticas também afetam o tempo atmosférico, porque se muda o clima, acaba mudando o tempo. Mas é importante destacar que são conceitos diferentes. Então, muitas vezes na internet as pessoas são muito eufóricas e precipitadas e acabam tirando conclusões que não são corretas de alguns dados e algumas informações ou notícias. Então, por exemplo, às vezes tem uma nevasca num período que era para estar um pouco mais quente e as pessoas já falam que mudanças climáticas são uma grande mentira, quando na verdade essa nevasca pode ser resultado das mudanças climáticas. E é por isso que aquecimento global é um termo que está ficando cada vez mais em desuso cientificamente, porque o aquecimento global dá a impressão de que todos os lugares do mundo vão esquentar,
mas na verdade o clima ele é afetado por fatores muito complexos e eu posso fazer um vídeo explicando cada um desses fatores aqui no canal. Se você quiser, deixa um comentário. E quando se muda o clima do planeta, o resultado pode ser um pouco imprevisível. Então alguns locais podem ficar mais quentes, mas outros locais podem ficar mais frios. E muitas vezes isso é bem difícil de prever também, porque praticamente tudo afeta o clima. O clima ele é controlado por muitas variáveis ao mesmo tempo, e é muito difícil a gente medir tudo e entender as relações entre esses fatores que controlam o clima. Mas não é o objetivo desse vídeo aqui aprofundar nisso. Então vou falar para vocês um último exemplo para vocês entenderem de uma vez por todas a diferença entre tempo e clima. O deserto do Saara, por exemplo, é um dos locais mais secos do mundo. Só que de vez em quando chove lá. Só que é muito raro chover no deserto do Saara, mas chove. Isso não quer dizer que o clima do Saara deixa de ser quente e seco. Quer dizer que alguns eventos raros de chuva ocorrem nesse clima quente e seco. Mas a tendência geral é não ter muitas chuvas e ser muito quente. Caso os cientistas identifiquem mudanças no padrão de chuvas no deserto do Saara ao longo do tempo, o que isso quer dizer? Se estiver aumentando a quantidade de eventos de chuva ou diminuindo, aí sim eles vão poder dizer que está tendo mudanças no clima do Saara. E é por isso que as mudanças climáticas geram tanta polêmica, porque essas mudanças climáticas levam muito tempo. Então os cientistas eles demoram para conseguir identificar esses padrões de mudança. E além disso, quando eles identificam, muitas pessoas pensam assim, mas eu não estou observando esses padrões. Mas nos números, nas medições que os cientistas estão fazendo, esses padrões estão sendo alterados. E é por isso que as mudanças climáticas são tão preocupantes. Porque quando a gente começar a perceber essas mudanças, talvez já seja tarde demais. Porque às vezes mudanças sutis, que nós não percebemos no nosso dia a dia, podem afetar muito o clima. E é por isso que é tão importante fazer esse monitoramento. Por hoje é só, muito obrigado por assistir até aqui. Te convido mais uma vez a deixar um like, a se inscrever no canal e a ativar o sininho. Além disso, peço que deixe um comentário e também compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possíveis, porque isso ajuda o canal a crescer. Então é isso, até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau!